Uma progressão geométrica nada mais é do que uma sequência de números, mas não é uma sequência qualquer, aleatória de números. É uma sequência de números que segue uma determinada regra, uma regra específica. Antes do recesso, parei a matéria com vocês em progressão aritmética, que também é uma sequência de números, parecida com a progressão geométrica, só que a regra que a progressão aritmética segue é diferente da regra da progressão geométrica. E alguém que está aqui na sala sabe que regra é essa? O que uma sequência de números tem que ter para ser considerada uma progressão geométrica? Quem pode me responder? Pode desmutar o telefone, o microfone, ou pode falar pelo chat, do jeito que vocês preferirem. Vamos lá, gente. Eu quero a participação de vocês na aula. Que se eu ficar falando aqui sozinho, eu não tenho retorno. Não sei. Quando eu estou dando aula assim ao vivo para uma turma ali, eu consigo ver pelo olhar do aluno se ele está entendendo ou não. Agora sim, online fica difícil, então eu vou precisar do retorno de vocês. Alguém aqui pode me dizer o que uma sequência de números tem que ter para ela ser considerada uma progressão geométrica? Pode falar o que você acha, não precisa ter certeza não. Ninguém aí vai arriscar? E vocês lembram, antes do recesso, as aulas que eu estava dando, eu parei em progressão aritmética. Progressão aritmética também é uma sequência de números. E o que uma sequência de números tem que ter para ser considerado progressão aritmética? Isso eu já falei antes do recesso. Foi aonde a gente parou com a matéria. O que uma sequência de números tem que ter para ser considerado progressão aritmética? Tem a aritmética e tem essa da aula de hoje, que é a geométrica. O Kaique respondeu aqui no site que é ser contínua. Não, esse conceito de continuidade é um conceito mais usado em funções, principalmente trabalhando em números reais, porque os números na reta real eles são contínuos. Se tiver um ponto ali onde não é válido, então ali naquela reta tem uma descontinuidade. Então, ser contínuo não define se uma sequência de números é uma progressão aritmética ou geométrica. A Jéssica perguntou aqui no site aonde pega os exercícios das aulas que não assistiu. Lá no Drive do Projeto Desafio, você vai lá, Matemática Marcelo, Matemática Professor Marcelo, Marcelo Matemática, alguma coisa assim. Dentro da minha pasta tem tudo lá organizadinho, aula por aula. A Ana Clara respondeu aqui. Tem que ter uma constância, a soma do termo anterior na PA. É, quase isso. Eu não sei se é porque você não soube colocar bem as palavras. Uma progressão aritmética, existe um valor específico chamado razão. Esquece aqui a progressão aritmética. Eu estou só recapitulando rapidamente a progressão. Esquece a geométrica, que é o que está aqui na aula de hoje. Vou recapitular aqui. Olha para esse quadradinho vermelho que eu estou desenhando aqui. Esquece o restante do slide. Uma PA, que é a progressão aritmética, é uma sequência de números. E essa sequência de números obedece à segunda regra. Cada número é igual ao seu anterior somado de uma razão, um número fixo chamado razão. Então vamos supor que a razão, a gente na progressão aritmética, nós representamos a razão com a letra R. Vamos supor que a razão seja 3. A razão é 3. Isso significa que a progressão aritmética vai ser uma sequência de números que cada número eu vou somar 3 para saber qual é o próximo número. Então a progressão aritmética ela tem um primeiro número. Vamos supor que o primeiro número da progressão aritmética seja menos 10. Menos 10. Qual seria o próximo número dessa progressão aritmética aqui? O primeiro é menos 10 e a razão é 3. Qual é o próximo número dessa progressão aritmética? Pode falar, gente, não fica com medo, não. Pode desmutar o microfone e falar também. Não precisa ficar só no chat, não. Pode ficar à vontade. A Ana Clara respondeu menos 7. Muito bem. Porque numa progressão aritmética eu tenho que somar a razão para achar o próximo termo. Menos 10 mais 3 é menos 7. E o próximo número depois do menos 7? Alguém pode responder? Sem ser a Ana Clara, que a Ana Clara já pegou aqui a situação. O próximo número dessa progressão aritmética depois do menos 7. Vocês estão muito tímidos, gente. O Kaique respondeu menos 5. Mas não é menos 5.
errou por um detalhe. Por que não é menos 5? Alguém pode falar por que o Kaique errou? Ó, a Andréia respondeu menos 4, exatamente. Porque menos 7 mais 3 é menos 4, isso daí. A Ana também respondeu. Seguindo essa sequência, o próximo vai ser menos 1 e o próximo. Depois do menos 1. A Andréia respondeu 0. Não, eu tenho que somar 3. Cada número eu tenho que sempre somar 3. Menos 1 mais 3. Qual que é a regrinha para soma com sinais diferentes? A gente subtrai o maior do menor, vai ficar 3 menos 1, 2. E dá o sinal do maior. Qual que é o maior? O maior é o 3, né? O sinal que está no 3 é o positivo. Essa que é a regrinha para soma com números de sinais diferentes. Então, aqui, ó, 2. Agora é fácil. O próximo é 5, 8, e aí vai. Isso é uma progressão aritmética. Então, a progressão aritmética ela tem essa regra. O próximo termo da progressão aritmética é sempre o valor do termo atual somado de uma razão, que nesse caso é 3. Poderia ser outro número, mas nesse exemplo que eu estou dando é 3. E a progressão aritmética, a regra é parecida. Eu vou apagar aqui da progressão geométrica, a regra é parecida. Estou apagando aqui o da PA, porque não é o tema da aula de hoje. Só que na progressão geométrica, ao invés de nós somarmos um número específico, a gente vai multiplicar um número. Então, se em uma progressão aritmética, a cada número a gente vai somando a razão, na progressão geométrica, a cada número a gente vai multiplicando a razão. Então, você pode ver que numa progressão geométrica, os números vão ficando grandes muito rápido. Imagina só, numa progressão aritmética de razão 2, que começa com 1. Eu vou ter 1, numa PA, olha, PA. Eu vou ter, que começa com 2, uma PA que começa com 2. Eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, e assim vai. Agora, se fosse uma PG, olha a diferença. Eu vou ter 2, 4, 8, 16, 32, 64, e cada número é o dobro do outro, porque a razão é 2. Se a razão fosse 3, ia ser pior ainda. Ia ser, olha, 2, 6, 18. Aí aqui 18 vezes 3, isso aqui ia ficar grande muito rápido. Então, a diferença da PA para PG é essa. Em uma PA, a gente sempre soma a razão, e na PG, nós sempre multiplicamos essa razão. Até aí, gente, alguma dúvida? O que é PA, o que é PG e a diferença de uma PA para uma PG? Quem entendeu, coloca 1 aí no chat. Quem não entendeu, coloca 0 no chat para eu saber. Quem entendeu até agora, digita 1. E quem não entendeu, digita 0. 1 e 0? 1 e 0 ficou meio estranho, né? Vamos botar 1. Agora vai. Agora essa vai 1 e 0. Mas a próxima eu vou fazer SN, de sim e não. A Alessandra não entendeu. Pode colocar 1 e 0 aí, gente. O Kaique botou 0, mas esse 0 foi da pergunta anterior. Não tem a ver aqui, não. Foi da Ana em diante que está valendo aqui. A Alessandra não entendeu. Qual foi a sua dúvida? O Kaique também não entendeu. 2 não entenderam. Qual foi a dúvida de vocês? Pode desmutar o microfone e falar. Não precisa ficar com vergonha, não. Aqui vocês têm liberdade. Vocês têm liberdade total. Qual foi a dúvida de vocês? O Kaique falou que está com vergonha. Alessandra, qual foi sua dúvida? Alessandra também está com vergonha. Estão com vergonha de falar, de desmutar o microfone e falar, ou estão com vergonha até de escrever? Então faz o seguinte, Kaique, desmuta o microfone e só responde aqui, só me acompanha. Você só vai repetir o que eu disser quando eu pedir para você falar, que aí você não precisa ficar com vergonha. Pode desmutar o seu microfone. Em uma PA, progressão aritmética, você vai desmutar e só vai falar sim ou não. Uma progressão aritmética e uma progressão geométrica, tanto a aritmética quanto a geométrica, elas são sequências de números.
são sequências de números. Sendo que a progressão aritmética é uma sequência que obedece a uma determinada regra. E a progressão geométrica é uma sequência que obedece a uma regra diferente, uma regra parecida, mas diferente. E uma progressão, qualquer sequência de números, elas têm um elemento que é o primeiro número da sequência. Qualquer sequência tem o primeiro e tem o último. Nem sempre tem o último, porque a sequência pode ser infinita. Mas elas têm o primeiro número da sequência. Vamos supor que o primeiro número dessa sequência aqui, da nossa PA, seja 2. O primeiro número dessa PA é 2. E a razão dessa progressão aritmética, a razão é um número fixo, que eu vou sempre somar para descobrir o próximo número. A razão seja 3. Eu vou fazer duas PA. Eu vou fazer uma com a razão 3 e outra com a razão 5. Então, eu vou fazer aqui, olha, razão igual a 3 e razão igual a 5. As duas começam com 2. Então, aqui eu tenho a PA de cima e a PA de baixo. Vou botar elas aqui entre parênteses. Entre parênteses não, entre chaves. Se isso daqui é uma progressão aritmética e a razão é 3, o primeiro termo é 2, qual o próximo número depois do 2? Kaique e Alessandra. 5. Exatamente, 5. É 5 por quê? Se eu somar o 2 de 3, o resultado é 5. E o próximo número depois do 5? 8. Agora, Alessandra. O próximo número depois do 8. Fala para mim, Alessandra. Pode falar ou digitar. O que eu estou explicando? Que uma PA, uma progressão aritmética, é uma sequência de números. Se a razão é 3, isso significa que a cada número eu tenho que somar de 3. O primeiro número dessa PA é 2. Se o primeiro número é 2, o próximo número vai ser 2 mais a razão, que nesse caso é 3. Então, o próximo número é 2 mais 3, que é 5. Depois do 5, eu vou fazer a mesma coisa. Eu sempre vou somar 3, porque a razão dessa PA específica é 3. A questão aqui está me dizendo que é 3. Depois do 5 vem o 8, porque 5 mais 3 é 8. Depois do 8, eu vou somar 3 de novo. É repetitivo. A PA, eu sempre vou somar um número fixo. Então, nessa progressão aritmética aqui, qual é o número que vem depois do 8, Alessandra? 11. Depois do 11. Isso aí, 14. Essa de baixo aqui, vamos terminar aqui no 14. Essa de baixo também é uma PA, uma progressão aritmética, só que dessa vez a razão é 5. Tá vendo? A razão aqui é 5. Eu grifei aqui. Se a razão é 5 e o primeiro termo aqui é 2, tá vendo aqui o primeiro termo 2? Qual que é o próximo termo depois do 2? 7, porque eu tenho que fazer 2 mais 5, que é 7. Depois do 7, 12. O último, depois do 12, 17. Isso aí, você entendeu. Então, até aí, até essa parte, ficou alguma dúvida não, né? Isso, muito bem. Se quiser desmutar, já pode desmutar. Agora eu vou falar da progressão geométrica. A progressão geométrica é o mesmo esquema da progressão aritmética. Eu vou fazer aqui uma com razão 2, uma com as duas, com o primeiro termo 2. Só que uma razão vai ser igual a 2. Outra coisa, na progressão aritmética, a razão a gente não representa com a letra R. Na progressão aritmética, a gente representa a razão com a letra Q. É estranho, mas é isso. Na matemática, assim, a gente representa a razão com a letra Q. Na PA, a gente representa a razão com a letra R. Na PG, nós representamos a razão com a letra Q. Então, eu vou dizer que a razão é igual a 2. Para essa primeira aqui, a razão vai ser 2. E para a segunda, a razão vai ser 3. A diferença da PA e da PG é que, ao invés de eu somar para descobrir o próximo termo, eu vou multiplicar. Então, se o primeiro termo aqui é 2, o segundo termo vai ser 2 vezes 2, para quando a razão for 2. Então, responde aí para mim, qual o segundo termo? 4, a Nara falou. Depois do 4, qual o próximo termo? 8, muito bem.
Depois do 8, 16. Vocês pegaram aí a estratégia. Agora, para essa segunda progressão aritmética aqui, que o primeiro termo é 2, a razão é 3. Já é diferente. O primeiro termo é igual, mas a razão mudou. A razão é 3. Se a razão é 3, isso significa que a cada termo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para achar o próximo termo? Qual o procedimento? Multiplicar por 3, perfeito. A Nara respondeu ali, multiplicar por 3. Então, qual é o próximo termo dessa PG? 6, muito bem. Próximo termo depois do 6. O Kaique respondeu 12. E a Andréia respondeu 9. Kaique respondeu 12, Andréia respondeu 9, Alessandra respondeu 18. Então, nós temos 3 respostas aqui. Letra A. Alternativa A. Alternativa A, 12. Alternativa B, 9. Aqui dá a impressão que é o menos 12. Alternativa B, 9. Alternativa C, 18. Bota aí no chat. Quem acha que é A, escreve um A. Quem acha que é B, escreve um B. Quem acha que é C, escreve um C. A Tabata respondeu C. Pode botar as letras aqui. Nós temos essas 3 alternativas. Olha aqui. A, B e C. A gente tem voto para A, tem voto para C. CC não. CC é outra coisa, Alessandro. CC é o fedor das axilas. É só um C só. A Ana respondeu C. Ninguém vai responder B, não? Então, vamos voltar aqui para a questão. Se o segundo termo é 6 e a razão é 3, o próximo termo vai ser esse termo aqui, que é o 6, vezes a razão, que é 3. Quanto que é 6 vezes 3? 6 vezes 3, 18. Então, o próximo termo é 18. E o próximo termo depois do 18? O que a gente tem que fazer para encontrar o próximo termo depois do 18? Qual é a conta que nós temos que fazer? Responde aí para mim. 3 vezes 18. Então, vamos fazer essa continha aqui rapidinho. 18 vezes 3. 24, 6, 8. 84 aqui. 84 não. 54. Então, 5. Deixa eu apagar com a borracha. 54. 54. 54. Então, isso é uma PG. Então, essa é a diferença. Progressão aritmética foi matéria antes do recesso. Agora, nós estamos vindo com progressão geométrica. Elas têm muitas coisas em comum, porque ambas são progressões. São sequências de número que obedecem a uma regra específica. Vou deixar isso aqui no slide, porque esse slide eu vou passar para vocês depois. E vou vir para cá. Essa sequência de números que está aqui no quadro, que eu estou passando o lápis aqui, eu vou até grifar ela. Essa sequência aqui. Ela pode ser classificada como progressão geométrica, sim ou não? O Kaique respondeu que sim. Ela pode ser classificada como uma progressão geométrica. E qual seria a razão? O que dessa progressão aritmética? A Ana também respondeu que sim, olha. Qual a razão dessa PG? A Tabata botou ali. A razão da PG é 2. Muito bem. Como que a gente sabe que a razão é 2? Para nós descobrirmos qual é o valor da razão de qualquer progressão geométrica, se uma questão te afirmar essa sequência é uma progressão geométrica, qual é a razão dela? O procedimento para você descobrir, você vai pegar qualquer número da progressão geométrica e vai dividir pelo número anterior. Então, se eu pegar o 48 e dividir por 24, qualquer um, pegar aqui o 24 aqui. Eu vou pegar o 24 e vou dividir por 12. Aqui, 24 dividido por 12. Essa conta dá 2. Então, com isso, eu sei que a razão dessa PG é 2. E se eu fizer isso com qualquer outro par de número da progressão,
O resultado vai ser sempre o mesmo, vai ser 2. Só não dá para fazer com o primeiro número, porque o primeiro número não tem termo anterior. O primeiro é o primeiro. Mas qualquer outro número que não seja o primeiro, se eu dividir pelo número anterior, eu vou achar 2 nessa sequência. Porque a razão dela é 2. Essa segunda sequência aqui, ela pode ser considerada uma progressão geométrica? Sim ou não? Alguém pediu para abrir a tela completa. A tela já está aberta completa. Você está vendo pelo celular ou pelo computador? Você tem que diminuir o zoom para poder caber tudo. Pega assim, pinça a tela do celular e diminui o zoom. Bota em tela cheia e diminui o zoom, pinçando com o dedo. Então, celular. É porque você tem que pegar o celular, bota os 2 dedos assim na tela, em cima da imagem e junta, para poder diminuir, para caber. Primeiro você bota em tela cheia, para ficar a imagem grande para você. Aí você bota os 2 dedos e junta. Vê se você conseguiu. Deixa eu pegar aqui meu celular para mostrar para vocês. Ah, conseguiu? Beleza. Então, pergunta foi, essa segunda sequência aqui, ela pode ser considerada uma progressão geométrica? Sim ou não? Quem acha que sim, escreve aí sim. Quem acha que não, escreve não. Ou coloca um S e um N. S de sim, N de não. Se essa sequência é uma PG, sim ou não. Essa que o lápis está apontando ali. Ó, tiveram 3 sims até agora. O restante da turma concorda com esses sims? Essas pessoas que responderam sim, a Andréia, a Tabata e a Ana Clara. Vocês concordam com ela? Sim ou não? Eu quero mais votos. Nara respondeu que sim também. Então, beleza. Como tiveram 4 sims, eu vou considerar que todo mundo concorda. Se eu perguntei quem concorda e quem não concorda, ninguém respondeu, eu vou entender que quem cala consente, que todo mundo concordou com esses sims que eu estou vendo aí na tela. Quem respondeu sim? Aí. Se explique, por favor, por que isso é uma PG? Por que você respondeu? Para as pessoas que responderam sim, por que vocês acham que sim? Que isso é uma PG, uma progressão geométrica? A Ana Clara respondeu que o Q é igual a menos 2. Vamos ver se bate. Vamos ver aqui o primeiro termo. Deixa eu fazer aqui com o lápis em cima para poder ficar bem. 2 que multiplica menos 2 vai dar quanto? Menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, 8 positivo. 8 vezes menos 2, menos 16. Então, realmente, a razão é menos 2. E como é que nós podemos confirmar que a razão realmente é menos 2? Usando esse procedimento aqui de cima. Se eu pegar qualquer número e dividir pelo anterior, por exemplo, menos 4 dividido por 2. Qual o resultado dessa conta? Menos 4 dividido por 2. Alguém tem dificuldade com essas continhas de somar, subtrair, dividir e multiplicar de números inteiros? Não estou nem falando de número decimal, não. De números inteiros, com positivo e negativo? A Andréia falou que tem dificuldade. Mas alguém tem dificuldade com esse tipo de conta? A Tabata, o Alessandro, várias pessoas têm dificuldade com esse tipo de conta. Eu vou colocar aqui no chat 2 links para vocês. Não vou nem botar pelo celular, não. Vou botar aqui pelo computador, que é mais fácil para pegar os links. 2 não, na verdade 1 só. Esse link que eu colei aí no chat é o link de um vídeo curto, mas que eu explico detalhadamente essa questão de você somar, fazer essas operações de soma e multiplicação, divisão, envolvendo números negativos. Então, para o pessoal que ficou em dúvida, depois vocês dão uma olhada lá, nesse link. Deixa eu jogar lá no grupo também, do WhatsApp. Ó, coloquei aí no chat e coloquei também no grupo do WhatsApp, lá dos alunos. Agora vocês não vão deixar de assistir, não, que principalmente para quem tem dificuldade, isso é a base da matemática, é aquela aula ali que
que tem que saber, é obrigatório saber, senão você não vai conseguir fazer conta nenhuma daqui para frente. Por exemplo, vocês estão aprendendo progressão geométrica agora, PG. Para vocês fazerem qualquer continha de PG que envolva as contas que vão envolver PG, que vai ter algumas fórmulas, alguma coisa, vocês vão ter que saber esse básico da matemática. Se não souber o básico da matemática, você pode até entender esse conceito de progressão aritmética que eu estou passando aqui. Mas vocês não vão conseguir resolver os exercícios e nem fazer as contas, se vocês não tiverem a base. Então não deixe de assistir o vídeo. Menos 4 dividido por 2, voltando aqui, é menos 2. Isso é igual a quê? Que é a razão. Então, se eu pegar qualquer número e dividir pelo anterior, eu vou achar a razão. E qual o próximo número dessa sequência depois do 16? Depois do menos 16? Fala aí para mim, próximo número depois do menos 16. Estou aguardando, gente. Vocês estão aí ou só entraram? Deixou ali a tela ligada. Ó, 32 positivo, perfeito. Então, o próximo número aqui, ó, 32, isso aí. A Alessandra respondeu, a Nara também respondeu, beleza. E assim vai. O próximo vai ser menos 64, e assim vai. Agora, essa última aqui, olha. Isso é uma progressão aritmética? Sim ou não? Quem acha que sim, coloca um S. Quem acha que não, coloca um N. Mesmo procedimento. Essa sequência aqui é uma PG, sim ou não? Ó, tiveram 2 sims. Todo mundo concorda que essa sequência é uma PG? A Andrea disse que sim, mas não sabe explicar, então tiveram 4 sims. Ela é uma progressão geométrica. Vamos conferir, vamos tirar a prova real para saber se ela é uma progressão geométrica. Nós vamos fazer o procedimento seguinte para descobrir. A gente vai pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Dividir. Depois pegar um outro termo e dividir pelo anterior de novo. Fazer isso com esses 3 termos. Se o resultado dessas contas der igual, é porque isso é uma progressão geométrica. E a razão dela vai ser o valor dessa divisão. A gente pode até fazer de uma outra forma, para não fazer um monte de conta. A gente faz só de um, que é mais fácil, e depois vai multiplicando os outros para ver se os números batem. Assim, a gente vai dividir o segundo pelo primeiro. Acompanhe aqui comigo o raciocínio. Vamos dividir o segundo pelo primeiro. Nós vamos achar um resultado dessa divisão, que a gente desconfia que isso pode ser a razão. E a gente vai pegar o segundo e multiplicar por esse número que a gente achou. Se bater esse resultado aqui, e depois a gente pegar o terceiro e multiplicar pelo mesmo número e bater esse, é porque realmente é uma progressão geométrica e nós conseguimos descobrir qual é a razão. Então, vamos fazer esse procedimento para ver se é ou não uma PG. A Ana respondeu ali, olha. O numerador é 5 e o denominador é 2. Isso que você respondeu é o quê? É a razão, Ana? É o valor da razão? Então, vamos conferir. Procedimento, para nós descobrirmos a razão. Eu vou pegar 5 quartos. Ué, tá apagando sozinho ali? 5 quartos. E vou dividir por 1 meio. Parece que a minha conexão está ruim. Vocês estão me ouvindo? A conexão aqui parece que está oscilando um pouco. Ó, parece que voltou agora. Acho que a minha conexão deu uma caída aqui e voltou. Mas voltando aqui, olha. É o segundo dividido pelo primeiro. Dividido por 1 meio. Presta atenção no que eu estou fazendo. Eu peguei o segundo termo e estou dividindo pelo primeiro para descobrir um número que vai ser candidato à razão. Depois a gente ainda vai confirmar se esse número é a razão ou não. Qual o resultado dessa conta? Como que a gente faz uma continha de dividir com fração? Qual o procedimento para uma conta de dividir com fração? A gente repete o primeiro, repete 5 quartos, e multiplica pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso de 5 quartos? De 1 meio. É 2 sobre 1.
Fazendo essa conta aqui, ó, eu posso simplificar o 4 com 2. Aqui embaixo vai ficar 2, olha. 5 meios. A Ana botou lá 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2 é um candidato à razão. Vamos descobrir se esse 5 sobre 2 é realmente a razão. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o segundo termo, que é 5 quartos, e multiplicar por 5 meios para ver se a gente acha 25 oitavos. Se a gente achar 25 oitavos, é porque realmente 5 meios é a razão e isso é sim uma PG. Então vamos lá, olha, 5 quartos, que é o segundo termo, multiplicado pela razão, que é 5 meios. Isso é igual a multiplicação de fração. A gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 4, 8. Então, olha o que a gente fez. Multiplicamos o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ó, 25 oitavos. Que é justamente esse número aqui, olha. 25 oitavos. Então, confirmou. Se eu multiplicar 1 meio por 5 meios, eu vou obter realmente os 5 quartos. 5 quartos por 5 meios, que é o valor de Q, que é a razão. Opa, eu recebi uma mensagem de erro aqui, que tem muitas coisas nesse slide. Deixa eu apagar aqui alguma coisa para ver se eu consigo inserir mais. Pronto. É a razão. O negócio não está me deixando escrever mais aqui. Nesse slide. Eu não sabia que tinha essa limitação. Eu só posso inserir um determinado número de termos aqui. Mesmo que eu apague outras coisas aqui, ele não me deixa continuar inserindo termos. Então vamos continuar no slide de baixo. E parece que a minha conexão caiu de novo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se agora vai. A razão aqui é 5 meios. Ele não vai me deixar desenhar mais nada aqui não. Mas deu para entender que a razão nesse slide aqui é 5 meios? A razão dessa PG é 5 meios. E por que ela é 5 meios? A cada termo que eu multiplicar por 5 meios, eu acho o próximo termo. Se eu multiplicar 1 meio por 5 meios, eu acho 5 quartos. E assim por diante. Vamos aqui para o próximo slide. Agora nós vamos estudar os tipos de progressões geométricas. O negócio aqui travou. Deixa eu abrir aqui um outro... Eu vou abrir outro... Eu tenho essa matéria em outro lugar. Aqueles slides ali travaram. Nós temos aqui alguns tipos de progressão geométrica, classificações. Olha. Temos aqui a progressão geométrica crescente, decrescente, oscilante e constante. Eu vou passar para vocês rapidinho cada uma dessas. Para a gente continuar aqui com a matéria de PG. Vou começar aqui pela crescente. Deixa eu apagar aqui essa bagunça. Pronto. O que uma progressão geométrica tem que ser para ela ser considerada crescente? O próprio nome já diz, olha, PG crescente. O que significa uma sequência de números crescentes? O que é uma sequência de número crescente? Qualquer sequência, uma sequência de números ela pode ser classificada em crescente. Quando que uma sequência de números é crescente? Responde aí para mim, gente. Exatamente. Se cada número da sequência for maior do que o número anterior, do menor para o maior, é uma sequência crescente. E decrescente é o contrário, tipo a contagem regressiva. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Isso é decrescente. E uma progressão geométrica, ela pode ser classificada em crescente ou decrescente. Repara essa progressão aritmética que nós temos aqui. O primeiro termo dela é 2. Então, o primeiro termo a gente chama de A1. O A1 dela
é igual a 2. O primeiro termo é A1, isso vocês vão precisar saber mais para frente. O segundo termo, A2, o terceiro termo, A3 e assim sucessivamente. Qual é a razão dessa progressão geométrica? O que dela? Fala aí, gente. Qual é a razão dessa PG? Essa daqui. Ó, o pessoal respondeu 2. A Ana, a Nara, o Alessandro, todo mundo respondeu 2. Então, isso é uma PG de razão 2. Então, com esses dados, o que nós podemos observar? Se o primeiro número for positivo, se o A1 for maior do que 0 e a razão for um número maior do que 1, a progressão geométrica ela é crescente. Um outro caso em que a progressão geométrica é crescente é o segundo caso aqui. A Andréia falou que deu uma saída. O que eu falei? Eu estou explicando para o pessoal que as progressões geométricas elas podem ser classificadas em crescente, decrescente, oscilante e constante. São as 4 classificações de progressões geométricas que nós temos. Crescente, decrescente, oscilante e constante. Nesse primeiro caso aqui nós temos 2 casos de PG crescente. Esse primeiro caso e esse segundo caso aqui. São os 2 casos de progressão geométrica crescente. No primeiro caso, nós vimos que o A1, que é o primeiro elemento, é um número positivo, é um número maior do que 0. E que o Q, que é a razão, é um número maior do que 1. Nesse caso, sendo assim, com essas características, nós temos um caso de PG crescente. Agora, aqui, nós temos um segundo caso de progressão geométrica crescente. Por que esse caso é um caso diferente? Quanto que vale o A1 nessa PG aqui? A1 é igual a quanto? Menos 32, perfeito. E a razão dessa PG? Isso aí, 2 pessoas botaram já menos 32, a Nara e a Andréia. E qual que é o que dessa PG, a razão dela? Ó, a Alessandra falou que é 2 e a Andréia falou que a razão é 32. 32 não, tá? O número é muito distante. Agora 2, a Alessandra bateu na trave. Errou por um detalhe. Por que não é 2? Alguém pode fala aí mais um palpite sobre a razão dessa PG. Se eu dividir menos 16 por menos 32, o procedimento para encontrar a razão é dividir um termo pelo seu termo anterior. Então, eu posso pegar o 16 e dividir por o menos 16 e dividir pelo menos 32, ou eu posso pegar o menos 8 e dividir pelo menos 16. Então, como é que fica essa conta? Ó, a Tabata respondeu que é menos 2. A Ana respondeu 2 positivo, a Tabata respondeu menos 2, a Alessandra menos 2. Não, vou botar a continha aqui no quadro para vocês, olha só. Deixa eu puxar a tela aqui mais para o lado para abrir um espacinho. Aqui. Menos 8 dividido por menos 16. Qual é o resultado dessa conta? Faz simplificando. Menos com menos, a gente já sabe que dá mais. Então, a gente já pode simplificar esse menos aqui com esse menos aqui. Ó. Menos com menos dá mais, a gente já pode tirar ele. Ó. Cortamos o menos com menos, ficou mais. Então, a gente já sabe que é positivo. Em uma divisão, menos com menos, sempre com sinais iguais, sempre dá positivo. Mais com mais dá mais e menos com menos dá mais. Agora, se os sinais forem diferentes, mais com menos ou menos com mais, aí é negativo. Isso tem nesse vídeo que eu passei para vocês. Passei aí no chat para vocês. Depois vocês dão uma olhada lá. Botei lá no grupo também. 8 dividido por 16 dá quanto? Se fosse 16 dividido por 8, daria 2. Mas 8 dividido por 16, não. A gente pode simplificar nesse caso. Eu posso dividir em cima e embaixo por 8. 8 dividido por 8 dá quanto? Dá 1. 16 dividido por 8 dá 2.
Então, 8 sobre 16, o resultado dessa conta é 1 meio. Olha aqui, ó, 1 meio. Vamos voltar lá para a tela. Aqui, ó, nós podemos perceber, então, que a razão é 1 meio. Daqui, nós podemos concluir que se o A1 for negativo, A1 for menor do que 0, e a razão for um número maior do que 0 e menor do que 1, um número entre 0 e 1, 1 meio é um número que atende essas características, é um número entre 0 e 1. Também é um caso de PG crescente. Isso daqui que eu estou passando para vocês agora, não é necessário vocês decorarem e nem ficar preocupado com isso. Mas é importante vocês verem pelo menos uma vez e entender o que eu estou falando. É importante vocês saberem, sim, que existe PG crescente, PG decrescente, PG oscilante e PG constante. E aí vocês têm que saber distinguir qual é qual. Isso é importante. Agora, decorar que A1 maior que 0, Q maior que 1. Isso é um caso de PG crescente. A1 menor que 0, Q entre 0 e 1. É um caso de... Isso aí você não precisa decorar, não. Mas você precisa entender isso que eu estou falando, que caso seja necessário, você consegue chegar a essa conclusão e dizer se a PG é crescente ou não, quais são as características dela. Você consegue por conta própria fazer isso. Aqui embaixo agora. PG decrescente. Decrescente significa que a cada número vai ser menor do que o número anterior. Então, aqui nós podemos perceber claramente que se trata de uma sequência decrescente. Por quê? 128 é menor do que 256. 64 é menor do que 128 e assim por diante. Pergunta, quem é o A1 dessa PG? Responde aí para mim. Ó. A1. 256, muito bem. E quem é o Q? A razão dessa PG. Qual é a razão dessa progressão geométrica aqui? Qual é o procedimento? É um procedimento parecido com o que a gente acabou de ver na questão anterior, para descobrir a razão. A gente vai dividir um número pelo seu anterior. Então, faz essa divisão aí. Ó. Quanto que é 64 dividido por 128? A Tabata respondeu 0,5. Responde com sinceridade para mim, Tabata. Você fez essa questão na calculadora ou fez no papel? Ah, fez na calculadora. Aqui a gente vai trabalhar com frações. Nós não vamos fazer na calculadora, não. Vamos deixar o resultado na... Apesar de que é possível nós trabalharmos com frações na calculadora. Vocês sabiam? Mas aí tem que ser uma calculadora científica, não uma calculadora normal. Dá para trabalhar com fração. Fazer aqui rapidinho a conta. Olha. 64 dividido por 128. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 32 por 64. Se eu dividir em cima e embaixo por 2 de novo, vai ficar 16 por 32. Se eu dividir por 2 de novo, eu vou ter aqui... deixa eu abaixar aqui a tela que está na minha frente. Eu vou ter 8 sobre 16. Ó. Dividir por 2 de novo, 4 oitavos. Dividir por 2 de novo, 2 quartos. E, por fim, dividir por 2 de novo, 1 meio. Então, a razão aqui não dá mais para dividir. Então, o resultado final, 1 meio. Se eu fizer essa divisão, 1 meio é 0,5. Mas nós vamos trabalhar aqui ó, com a fração, porque fica mais fácil para a gente fazer as contas mantendo a fração. A Tabata não fez errado, é 0,5. Mas vamos parar a conta por aqui, olha, 1 meio. Aqui, nessa primeira conta, nós poderíamos ter feito, sabe o quê? Dividir em cima e embaixo por 64, direto. Se a gente dividisse em cima e embaixo por 64, ia ficar assim, ó. 64 por 64 dá 1. 128 por 64 dá 2. Nós acharíamos direto aqui também, simplificando dessa forma. Então, sempre que vocês forem dividir um número, e que o número que vocês estão dividindo for maior, por exemplo, 128 não divide 64, 128 é maior do que 64. Vocês colocam ele na forma de fração. Se eu quisesse dividir 128 por 64, fosse o contrário,
Eu poderia fazer isso aqui, ó, 128 por 64. Resultado aqui dá 2 e resta 0. Mas como que eu quero dividir é maior, então eu boto na forma de fração para fazer essa conta. Olha. Se eu fizesse isso aqui, olha, 64 dividido por 128. Dá para fazer? Dá. Eu colocaria um 0 aqui e um 0, aqui. Aí aqui daria 2. 2 não, perdão, 5. Aqui daria 5. E ia restar 0. A gente ia achar aquele número lá que a Tabata falou no início, 0,5. Mas o ideal é botar na forma de fração. Nesse caso, você bota na forma de fração e faz a divisão que você vai achar um meio. Vai simplificando de cima pelo de baixo, que você consegue achar um meio. É bem mais fácil dessa forma. Então, vocês entenderam as duas formas de dividir? Você pode dividir fazendo a continha ou dividir fazendo a fração. Fazendo a fração, a Alessandra disse que não dá para entender o que eu disse anteriormente. Ah, tá, porque o áudio está falhando, é isso, né? É que eu acho que a minha conexão está dando uma oscilada aqui. Agora, vocês estão entendendo normalmente? Estão entendendo claramente o que eu estou falando? Agora sim. Aonde foi que parou, que não deu para entender? Eu estou explicando como encontrar a razão no caso dessa conta aqui. A razão é um termo dividido pelo seu termo anterior. Nesse caso, eu peguei 128 dividir por 64. Se eu for fazer essa conta aqui direto, olha só que dificuldade. Opa, ao contrário. É 64 por 128. 64 dividido por 128. Como que a gente faz essa continha? 64 não, 128. 64 não divide 128. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente coloca um 0 aqui, coloca um 0 aqui. Continha de dividir, vocês têm que saber, gente. Coloca um 0 aqui, um 0 aqui. E bota a vírgula. A gente faz aqui, ó, 640 dividido por 128. Agora divide. Isso dá 5 e resta 0. Mas olha só que dificuldade. Até você chegar à conclusão que isso aqui dá 5, é um trabalhão. E o resultado não ficou satisfatório, ficou na forma de fração. O ideal é a gente trabalhar... ficou na forma decimal. O ideal é a gente trabalhar na forma de fração. Então, a gente não vai dividir dessa forma. A gente vai dividir simplificando. Sempre que aqui o divisor, dividendo... Agora, até esqueci qual é qual. Quociente é o resultado, resto... divisor e dividendo, acho que é isso. Sempre que esse daqui for maior do que o que está aqui, o ideal é a gente fazer na forma de fração. Na forma de fração fica assim, olha, 64 sobre 128. Agora fica mais fácil, porque a gente pode vir simplificando. Olha. Se eu dividir em cima e embaixo por 64, vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. Ou eu posso vir dividindo, simplificando por um número mais fácil, simplificando de 2 em 2. Olha. Eu posso fazer aqui, tanto de cima quanto de baixo, divide por 2. Então, nós podemos dividir o de cima e o de baixo por 2. Olha, vai dar 32 sobre 64. Os dois dividem por 2, então eu posso simplificar de novo, dividir em cima e embaixo por 2. Aqui vai ficar 16 sobre 32. Agora, 8 sobre 16. Eu só estou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, que é 2. Olha. 4 sobre 8. 2 sobre 4. E, por fim, 1 meio. Está na tela ainda, gente? Esse 1 meio que eu fiz agora? Ou saiu da tela? Tá na tela. Já vi aqui. Então, é a mesma coisa. O resultado final deu 1 meio. Se eu dividir 1 por 2, o resultado é 0,5, que é a mesma coisa daquela conta que a gente fez. Só que assim é um jeito mais fácil, simplificações sucessivas. Ou a gente pode simplificar tudo de uma vez só. Dividir em cima e baixo por 64 também dá certo. Aí fica a seu critério, qual que é melhor fazer. Se eu dividir em cima e baixo por 64, eu acho 1 meio. Então, aqui, a gente descobriu que a razão dessa PG
é 1 meio. Qual a conclusão que a gente chega aqui? Se o A1 for positivo, A1 for maior do que 0, positivo, e a razão for um número maior do que 1, maior do que 0, vou apagar isso aqui para ficar bonitinho. E a razão for um número maior do que 0 e menor do que 1, ela é um caso de PG decrescente. O outro caso de PG decrescente é esse daqui. Só que olha só, parece que os números estão crescendo. Qual é a pegadinha? Se a PG é decrescente e aparentemente os números estão crescendo. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? A PG é decrescente, mas aparentemente esses números estão crescendo. Onde é que está o erro aí nessa minha fala? A PG é decrescente e os números estão crescendo. Ó, a Nara respondeu porque é negativo. Exatamente, na verdade os números não estão crescendo. Os números eles estão diminuindo. Opa, o negócio aqui está... Parece que deu uma travada aqui, eu não estou conseguindo tirar isso da tela. Hoje aqui o sistema está meio que me sabotando. O negócio travou e não está... Tipo, travou a tela. Pronto, agora acho que foi. Foi. Isso aí é porque a conexão deve ter oscilado de novo. Então vamos lá. Na verdade, menos 6 é um número menor do que menos 3. Menos 12 é um número menor do que menos 6. Os números na reta eles são assim. Ó. Deixa eu desenhar uma reta aqui. Eu vou desenhar a torta mesmo, vocês vão entender que isso é uma reta. Então, isso aqui é uma reta. Aqui eu tenho o 0. Aqui o 1, 2, 3 e assim por diante. Abaixo do 0, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Quanto mais o número tiver para a direita, maior é o número. E quanto mais o número tiver para a esquerda, menor é o número. Então, menos 3 ele é um número menor do que menos 2. Menos 2 é um número menor do que menos 1. E assim por diante. Então, os números negativos eles funcionam de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver com os números positivos. Então, vamos aqui. Qual é o A1 dessa PG? Gente, tomar um cafezinho quando for assistir a aula, para ficar ligadão. Eu tomei 2 copos de café antes dessa aula. Olha como eu estou bem disposto até agora. O A1 é menos 3. 2 copos, xícara cheia. Cadê? Não estou com a minha xícara aqui para mostrar para vocês, mas minha xícara é grandona. Eu tomei 2 daquela, porque eu estava meio sonolento. Falei, não, a aula... Os alunos não merecem uma aula com um professor sonolento. Eles merecem uma aula com um professor bem disposto. Só que eu acho que eu exagerei, porque tomar café essa hora, já está perto da hora de dormir, isso pode me atrapalhar. Então vamos lá, menos 3. E a razão dela? Dá quanto? O que dessa razão? Responde aí para mim, gente. É só pegar um número qualquer e diminuir pelo anterior. Dividir. Pega 6 e divide por menos 3. Quanto que é menos 6 dividido por menos 3? O procedimento é o seguinte. Você vai fazer 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 6 dividido por 3 dá 2. Como os sinais são iguais, então
Sinais iguais positivo. Então, a razão é 2 positivos. A Alessandra respondeu ali, a razão é igual a 2. Muito bem. Então, se nós temos A1 menor do que 0 e razão maior do que 1, é mais um outro caso de PG crescente. Só para finalizar aqui, isso aqui eu não vou demorar muito na explicação, não. Vou falar de PG oscilante e constante. Uma PG oscilante é isso. A gente tem um número positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Isso acontece quando a razão é menor do que 0. Olha. Se a razão for um número menor do que 0, nós temos uma PG oscilante. Por que isso? 2, nesse caso aqui, o Q é igual a menos 2. Então, menos 2 que multiplica 2, o resultado é menos 4. Menos 4 que multiplica menos 2, o resultado é 8 positivo. 8 que multiplica menos 2, o resultado é negativo. E assim ela vai oscilando. Isso aqui é uma PG oscilante. E uma PG ela é constante quando a razão... quando a razão é igual a 1. Se a razão for 1, a PG é constante. Porque um número vezes 1 é sempre igual a ele mesmo. Então, 7 vezes 1, 7. Vezes 1, 7. Vezes 1, 7. Isso vai ser sempre 7. Isso daqui pode ser uma PG constante de razão igual a 1. Ou pode ser uma PA constante de razão igual a 0. Porque na progressão aritmética a gente soma. 7 mais 0, 7. 7 mais 0, 7. 7 mais 0, 7. Vai dar sempre 7. Então, essa sequência pode ser considerada uma PG de razão 1 ou uma PA de razão 0. Vocês entenderam, gente, até aí? Como o nosso tempo já está acabando, aula que vem, termo geral de uma progressão geométrica. Quem quiser já ir adiantando o conteúdo da aula que vem, é uma boa. Eu vou deixar lá no Drive. Lá no Drive não, na verdade já tem até no Drive. Deixa eu abrir aqui, vou até mostrar para vocês na tela. Cadê o Drive? Não, isso não é o Drive. Parece que aqui eu não tenho mais acesso a uma visão geral do Drive. Só tenho aqui acesso ao Drive da minha pasta. Isso daqui são as pastas que estão dentro da minha aula. Mas está faltando alguma coisa aqui. Aqui. Está vendo essa pasta aqui embaixo? Olha, todas as aulas. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Aqui embaixo. Todas as aulas. Você abrindo essa pasta aqui, todas as aulas, tem um doc. Você clicando nesse arquivo, abre aqui, olha, um documento. São playlists com as gravações das aulas. Então, essa primeira playlist que vocês estão vendo aqui, olha, são as gravações das aulas aqui do projeto, que eu dou as aulas para vocês gravando e depois eu jogo lá. Aqui nós temos uma playlist do conteúdo geral que vocês têm que saber. Aqui tem a playlist de conjuntos, playlist de funções, função do primeiro grau. Só que essas playlists que estão aqui embaixo, elas são playlists diferentes dessa aqui em cima. Essa aqui em cima é a playlist das aulas, elas são aulas longas, porque eu vou dando bem detalhadamente a aula que eu dou para vocês, tirando a dúvida, explicando. Essas aqui embaixo não tem alunos assistindo, a playlist deu explicando direto a matéria. Então é mais direta, mas são vídeos muito mais rápidos e muito mais agradáveis de ver, porque eles são bem divididos. Aqui é uma aula grandona de 1 e meia. Aqui são vídeos curtos, de 5 minutos, 8, 10, depende do vídeo. Então, primeira playlist, conjuntos, funções. Se você clicar aqui no link, vocês abrem a playlist. Função do primeiro grau, função do segundo grau e função exponencial. Até essa parte aqui eu já dei para vocês. Tudo isso na primeira parte do ano. Conjuntos, funções, função do primeiro grau, função do segundo grau e função exponencial. A logaritmo eu não cheguei a dar para vocês. Eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada nessa playlist. Eu pulei logaritmo e pulei trigonométrica. Se der tempo até no final do ano, eu volto e revejo essas matérias aqui com vocês. O professor Alan está pegando com vocês a parte de geometria.
Eu estou pegando aqui a parte de álgebra e aritmética. Progressão aritmética e progressão geométrica. Tem uma playlist lá. A playlist é uma só. Tá vendo aqui onde eu estou passando o lápis? Aqui é a playlist de PA e de PG. Então é uma playlist só. Então se você assistir esses vídeos aí, quem perdeu as aulas anteriores é uma boa. Eu sugiro até quem puder hoje, assiste essa playlist aqui, olha, de progressão aritmética e geométrica. Vocês entram lá na minha pasta e assiste essa playlist aqui, ó, uma boa para vocês. Depois aqui embaixo tem a playlist de análise combinatória, playlist de geometria plana e playlist de geometria analítica. Isso daqui são aulas futuras. Geometria, a parte que o professor Alan está dando com vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada na playlist, fica à vontade. Essa aula de geometria plana é um curso completo de geometria plana. Tem muitos vídeos mesmo. Tem muitos vídeos, mas são todos vídeos curtos. Quem quiser estudar, vocês vão lá, vai vendo um vídeo de cada vez. Mas eu sugiro fortemente que vocês assistam hoje esse vídeo aqui, olha, essa playlist de progressão aritmética e geométrica, de preferência hoje, que a matéria está fresca na cabeça de vocês. E as pessoas que têm dificuldade nessas continhas de subtrair mais e menos com números negativos, a playlist que eu botei lá no grupo e botei no chat aqui também da videoaula de vocês. E por hoje é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido a aula, obrigado pela atenção de vocês. Próxima aula, termo geral de uma PG. Termo geral de uma progressão geométrica. Valeu, a Ana falou ali que as playlists são boas. A Tabata está agradecendo. Eu também agradeço a vocês, a participação de vocês. A Andrea falou que gostou da aula. Eu gostei muito também de vocês. Eu só senti falta de vocês desmutarem o telefone e interagir mais. Antes do recesso estava tendo mais interação. Beleza, gente? Então, valeu. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau. Beijão.